Salve pessoal, tudo bom com vocês? Ozzy falando aqui do canal A Beleza dos Dados, canal que tenta entregar para vocês o quão bonito é os dados e principalmente agora nesse primeiro momento falando da plataforma Databricks, que é o estado da arte em relação a como lidar com os dados. E vamos lá, hoje a gente vai finalizar o módulo dbutils.fs, não o módulo dbutils, mas o .fs. O dbutils ainda é bastante grande, vai demorar mais algumas aulas, tá? Então, existe apenas mais um item que é interessante vocês ficarem cientes. E esse item é o put. Tá, put em inglês é colocar. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Ele cria, ele é para criar ou sobrescrever arquivos. Então, basicamente, é, basicamente, há momentos, principalmente em Databricks, imagina que você está atualizando algum tipo de serviço, seja de um Ctrl+M da vida, ou algo que precisa registrar uma informação pequena, e essa informação tem que ser registrada talvez uma linha por dia, ou algumas linhas por dia, e essa informação tem que ser registrada em um arquivo TXT, tá? Então, o put serve muito para isso, para registrar logs, coisas pequenas ali em TXT e de uma maneira efetiva. Uma coisa que vocês vão aprender mais para frente é que o Databricks ele usa o sistema Spark para lidar com grande quantidade de dados, né? O Databricks é uma plataforma Big Data. Então, o Spark tem suas limitações quando se trata de trabalhar com coisas pequenas. E para isso a gente usa essa função put, às vezes para fazer coisas pequenas, de colocar texto pequeno em algum lugar. E ela é bem simples de fazer, bem simples de executar. Eu vou mostrar aqui três passos interessantes para a gente entender como funciona essa ferramenta, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, como aqui está mostrando a put, a gente pode criar tanto para criar arquivos quanto para sobrescrever arquivos. Primeiramente, então, não existe esse arquivo ainda no meu sistema, no meu dbfs. Eu vou criar esse arquivo e vou colocar exatamente essa frase. Este é o conteúdo do arquivo para coisas bem pequenas mesmo, para automações pequenas do dia a dia. E pode ter certeza que isso realmente acontece no dia a dia, de vocês precisarem atualizar um TXT todo dia, seja para adicionar alguma informação de log. E aí também depois lá na frente vocês podem conhecer outras bibliotecas de log como Loguro e tudo mais. Então, se eu executar isso aqui, lembrando que meu cluster já está ligado, simplesmente eu vou pressionar Ctrl Enter e ele vai criar para mim aqui o arquivo. E aqui ele falou que ele escreveu e foram 31 bytes, tá? Ótimo, excelente. Então, se a gente ir nessa pasta, a gente consegue encontrar. E aí, eu vou até aproveitar com vocês aqui, vou utilizar os nossos conhecimentos anteriores a respeito do dbutils fs.ls, tá? Porque o ls a gente consegue ter uma visão mais interessante do arquivo, tá? Então, eu venho dbfs e eu vou colocar esse endereço aqui, tá? Sem o arquivo, claro, tmp. tmp. Ok, vamos salvar isso aqui. Na verdade, eu vou só rodar. Ele já vai me mostrar aqui algumas informações. Acredito. Tá, esqueci de colocar uma barra. Ok, aqui a gente já vê que o arquivo está aqui. Perfeito. Só para exemplo novamente, eu vou colocar até o arquivo número 2, tá? E a gente roda novamente.
E agora vai acrescentar mais um arquivo na pasta chamado exemplo 2. E aconteceu exatamente isso. Beleza? Essa é a primeira forma de a gente fazer. Agora eu vou editar um arquivo que já existe. E aí a gente usa a mesma função. A gente só vai referenciar o nome do arquivo que já existe, que nesse caso eu vou pegar o primeiro arquivo que eu criei, que é o exemplo, e vou adicionar um novo texto nesse arquivo, ok? Então, sem mais demora, vamos lá. Ótimo. Adicionei novamente. Se eu vim aqui agora, olha só. O arquivo anterior, ele tinha 31 bytes, tá? Eu salvei duas vezes e ele tem 31 bytes. Agora, e aí vem outra coisa interessante, talvez vocês tenham notado aqui que existe um overwrite. E o que é esse overwrite? O overwrite, ele reescreve o arquivo, ou seja, se existe alguma coisa no arquivo, ele vai reescrever. Nas nossas próximas aulas, principalmente de Spark, a gente vai conhecer que existem outros métodos, por exemplo, o append, que ele vai manter o que já existe e adicionar abaixo. Então, o overwrite é basicamente para isso. Então, aqui ele reescreveu. Então, aquilo que era 31 de tamanho, agora vai ser 26. Porque nesse arquivo só vai ter novo conteúdo do arquivo. Não vai ter mais este é o conteúdo do arquivo. Apenas novo conteúdo do arquivo. Ok? Então, se eu venho aqui agora novamente e rodo, ele vai continuar existindo dois arquivos na pasta, porém com tamanhos diferentes. Porque esse novo arquivo, o arquivo exemplo.txt, agora mudou para o arquivo de baixo. Tá bom? E para vocês perceberem que se a gente não usar o overwrite igual a true, a gente pode ter erro, eu vou fazer aqui agora para vocês, tentando escrever no mesmo arquivo exemplo e tentativas sem sobrescrita, que é exatamente o overwrite. Tá? E vai dar erro. Como dito, ele daria erro é, porque não tá, a gente não está falando para ele sobrescrever. E aí, até por questões de segurança, o Databricks não vai executar essa função. Mas se eu venho aqui agora e coloco true, ele vai aceitar e vai reescrever. E agora, novamente, o que vai ser interessante. Muito provavelmente a gente vai ter um novo tamanho para bytes. Não vai ser 26 nem 31, tá? É, vai ser completamente outro tamanho, porque cada byte é referente à quantidade de texto que existe dentro do arquivo, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, por coincidência foi o mesmo tamanho de bytes, mas vamos tentar colocar só mais algumas coisas aqui, que aí fica bem evidente sobre o que eu estou falando. Nota do tiro de arquivo sem sobrescrita, número 4, por exemplo. E a gente roda novamente. Agora vocês viram, escreveu e foi 35 bytes, tá? Então é bem isso. Acreditem, essa função é muito interessante. Por alguns momentos, quando você estiver trabalhando, talvez você trabalhe ou não com o Databricks, você precisar salvar pequenas informações em arquivo de texto, e por isso que o Databricks criou dentro desse comando fs esse tipo de função, tá? Então é isso. Hoje a gente termina a parte FS do DBUtils. Já deixo aqui o spoiler para vocês. Nos próximos vídeos nós vamos falar de widgets, que nada mais é que criação e manipulação de widgets, que significa informações que você pode manipular dentro de um código seu. Isso aqui é algo bem avançado, bem interessante. Para você até mesmo criar mini sistemas ali, você testar várias possibilidades dentro do código. Então, por exemplo, se você tem uma variável e é uma variável nome, em algum momento você quer deixar o nome da variável João e outro Maria, você pode fazer isso com widgets e é bem interessante também. Na próxima aula, então. Então é isso, galera. Continuem no foco, continuem aprendendo, pratiquem, exercitem o conhecimento. É só o começo. Vai ter muita coisa nesse canal. E vai ser gratificante para vocês.
porque o Databricks ele veio para ficar, ele é uma ferramenta fundamental para quem quer trabalhar com Big Data. Hoje, nenhuma dessas grandes empresas de nuvem tem um serviço tão avançado para dados como o Databricks, porque o Databricks é focado em resolver as, os problemas de dados, né? Eles não têm outros problemas para resolver, como essas empresas grandes como a AWS, Azure e Google Cloud, acontece de ter outros problemas. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. É só o começo e keep learning.